Fala comigo, Rubro Negro. Hoje às 16 horas tem Mengão e Criciúma depois de um bom tempo parado por conta do jogo contra o Inter, que foi cancelado, né? Porque coincidia a data do jogo do Mengão contra o Inter, era bem no dia que o Inter tinha um jogo atrasado, que tinha que pagar pela Sul-Americana. Então foi cancelado o jogo contra o Flamengo, daí o Mengão ficou mais de uma semana aí sem jogar, descansando, né? Muito bom o Flamengo, inclusive, porque deu tempo dos uruguaios chegarem, eles treinarem, o Tite montar o time, descansar o elenco, por exemplo, o Gerson, que vem numa sequência tenebrosa de jogos, deu uma descansada, isso foi até que bom. Mas agora, finalmente, o Flamengo está voltando aos jogos. Eu vou explicar melhor para vocês esse negócio do chapéu que o Flamengo tá tomando São Paulo na contratação do Marcos Antônio. Fala comigo, Rubro Negro, tô trazendo aqui pra vocês as últimas informações do Mengão. Aqui nessa manhã de sabadão, começou o fim de semana, hoje é jogo de Mengão novamente, a cavalaria está de volta, já vai começando o vídeo, deixando seu like, se inscrevendo no canal e também acionando o sino de notificação para dar aquela moral. E galera, vamos começar primeiro com o chapéu que o São Paulo tá dando no Marcos Antônio. Fique aí com o Vene falando a respeito desse chapéu. E agora, para piorar a situação, o Flamengo está tomando balão no mercado da bola do São Paulo. O Flamengo está dias, até mês, negociando por Marcos Antônio. Está levando aí, ó, um couro danado da Lazio, que no primeiro momento aceitou emprestar, depois pediu empréstimo com obrigação de compra, depois pediu compra, aí o Flamengo não quis, o Flamengo só aceita empréstimo com obrigação de compra. Uma novela danada, a verdade é essa. O Flamengo já dava como certo, enfim. E agora vem o São Paulo, em dias, encaminha a contratação do jogador, segundo a imprensa paulista. Que situação o Flamengo, hein? E aí a gente tem que ver Marcos Braz ontem dizendo que o torcedor tem que ter paciência porque o nosso primeiro semestre, a janela foi maravilhosa. Marcos Braz, vocês contrataram o De La Cruz pagando a multa rescisória. Teoricamente, vocês não tiveram sucesso na negociação com o River Plate. O River Plate não aceitou vender. Vocês pagaram a multa rescisória, é totalmente diferente. O único sucesso que vocês tiveram é convencer o jogador a vir para o futebol brasileiro e não ir para a Arábia, como ele tinha várias propostas para ir à Arábia. Agora, fora isso, esquece, vocês não tiveram sucesso. Vinha uma baita contratação, beleza. Léo Ortiz, baita contratação, beleza. Mas parou por aí. O Carlinhos eu nem vou botar nesse pacote, que com todo respeito ao Carlinhos, né? Com todo respeito ao Carlinhos, estava no Nova Iguaçu. Vir para o Flamengo, pronto, ele já ganhou a carreira dele, já ganhou a vida dele. Agora, dizer que o Flamengo teve sucesso na primeira janela, no primeiro semestre, e por conta disso está rolando nessa janela esses atrasos nas contratações, repito o que eu falei ontem, é chamar o torcedor de palhaço. Isso, para mim, é debochar da cara do torcedor. E vocês estão levando o chapéu do São Paulo no Marcos Antônio. É isso mesmo, torcedor. Segundo a imprensa paulista, o São Paulo encaminhou a contratação do Marcos Antônio, sabe como? Por empréstimo com opção de compra. Como assim? Para o Flamengo eles não estavam querendo, só aceitavam vender. E agora para o São Paulo eles aceitam? Então, está, galera, o Vene falando do chapéu que o Mengão tá tomando no São Paulo. Mas tem um detalhe que ele deixou de fora, que é o seguinte, o simples fato desse chapéu não ser muito bem o chapéu. Eu vou explicar para vocês. É o seguinte, galera. A Lazio, ela está pedindo um valor pelo Marcos Antônio, está pedindo pelo menos ao Mengão, um valor que o Flamengo não aceitava pagar. O Flamengo não aceitava pagar de jeito nenhum esse valor que a Lazio estava pedindo. O Flamengo via esse valor como fora da caixinha, sabe? Como muito caro, estava negociando para abaixar esse valor. Os mesmos termos, o Vene falou, o mesmo termo, empréstimo de 1 ano, opção de compra e tal. Mas tem um detalhe que ele deixou de fora, que é o seguinte, uma notícia que o portal Terra não se esqueceu de dar, que é o seguinte, o São Paulo, aqui ó, o tricolor adquire o atleta por empréstimo com opção de compra estimada em 5 milhões de euros, mais ou menos 30 milhões de reais. Aqui embaixo eles já falam também, já colocam ó, chapéu entre aspas. Dessa forma, o São Paulo deu um chapéu no Flamengo. O rubro-negro tinha interesse no atleta e ofereceu empréstimo pagando 400 mil euros
com cláusula de compra por 4 milhões de euros. Mais bônus. A Lazio, por sua vez, queria vender o Marcos Antônio por 6 milhões de euros. Então aqui eles deixam bem claro, o São Paulo está dando esse chapéu no Flamengo, mas pagando um valor que o Flamengo estava evitando pagar. Deu para vocês entenderem? O Flamengo estava negociando ele por 4 milhões de euros. Ia pagar 4 milhões de euros no final do contrato, caso a opção de compra virasse obrigação por conta das metas batidas, ou o Flamengo simplesmente quisesse adquirir o atleta, mesmo sem ter batido as metas. Deu para entender? Compra estimada em 5 milhões de euros do São Paulo. Flamengo, eles falam aqui embaixo, cláusula de compra por 4 milhões de euros, cerca de 24 milhões, o São Paulo vai pagar 30, comprando o Marcos Antônio, com essa cláusula. Então, o São Paulo está dando um chapéu no Mengão, porque eles estão aceitando pagar um valor que o Flamengo via como fora da casinha, como inviável dar no Marcos Antônio. Deu para entender? É um chapéu? É um chapéu. Estão tomando o jogador que o Flamengo estava negociando. Porém, eles estão tomando um jogador por um valor acima do que o Flamengo havia desejado e cogitado pagar. Além do mais, o próprio Marcos Antônio desejava ir para o São Paulo, porque no Mengão ele não iria jogar. Então ele escolheu ir para o São Paulo e jogar do que vir para o Mengão e ficar no banco de reservas. Marcos Antônio fez a sua escolha, ela pesou. O São Paulo aceitou pagar 5 milhões mais do que o Flamengo estava oferecendo. O Marcos Antônio quer ir para o São Paulo, tudo certo. A Lazio vai fechar o negócio, opção de compra por 5 milhões de euros, 1 ano de contrato. O Marcos Antônio vai jogar no tricolor paulista. Mas eu deixei bem claro que foi um chapéu, assim como o próprio Portal Terra colocou. Agora mudando de assunto e falando aí da escalação do Mengão para o jogo de hoje às 16 horas. Fique aí com o Vene Casagrande dando a escalação. A escalação do Flamengo para pegar o Criciúma. E o Tite confirmou a escalação que a gente informou ontem. É isso mesmo. Rossi no gol, Wesley na lateral direita, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Ayrton Lucas, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, Cebolinha e Pedro. Ou seja, Varela e Vinha, os dois uruguais, ficam como opção no banco de reservas, e De La Cruz e Arrascaeta, os outros dois uruguais, ficam no time titular. Força total contra o Criciúma. De La Cruz e Arrascaeta estão de volta. Everton, Cebolinha também. Eu já falei sobre isso no vídeo de ontem, né? A mesma escalação. O Vene Casagrande confirmou a escalação dele estava correta. Davi Luiz sendo novamente mantido na zaga do Mengão. Vem merecendo a titularidade, então não tem do que reclamar. O Wesley tá continuando jogando, né? O Tite optou por preservar o Guilherme Varela. O Matias já vinha de uma situação preocupante ainda na seleção uruguaia, né? Então é completamente compreensível ele começar no banco. Mas o meu campinho aí mantido, meus amigos. Eric Pulgar, Arrascaeta, De La Cruz e Gerson. Esse quarteto aí que vinha dando muito trabalho e tendo ótimas atuações. O Gerson é um jogador que vem brilhando muito, cara. O Cebolinha é um baita de um reforço para o Flamengo, um jogador que também vinha brilhando muito nas mãos do Tite. O Tite conseguiu recuperar de forma magnífica o futebol do Everton, Cebolinha. Então, cara, eu acho que vai ser um jogo com uma certa facilidade para o Mengão. O Flamengo tá com força total contra o Criciúma, um timezinho mais humilde, para assim dizer, né, para não utilizar outras palavras. Então, acredito que o Flamengo consiga vencer com uma certa margem de sobra o Criciúma e tentar abrir aí um saldo de gols bacana, né, para tentar bater o Botafogo e o Palmeiras, recuperar a liderança no Campeonato Brasileiro. Mas por enquanto foi isso, meus amigos. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui. Relembrando, hoje às 16 horas, Mengão vai jogar contra o Criciúma. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui. Relembrando novamente, deixa o seu like, se inscreve no canal e também aciona o sino de notificação. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço a todos e até mais. Vamos, Flamengo!